Gênesis capítulo 6, versículo 5. Amém? Está escrito assim: O Senhor viu que a maldade dos homens era grande na terra, e que todos os pensamentos de seu coração estavam continuamente voltados para o mal. O Senhor arrependeu-se de ter criado o homem na terra, e teve o coração ferido de íntima dor, e disse: Exterminarei da superfície da terra o homem que criei, e com ele os animais, os répteis e as aves do céu, porque eu me arrependo de tê-los criado. Noé, entretanto, encontrou graça aos olhos do Senhor. Palavra do Senhor. Como é o nome do homem que encontrou graça aos olhos do Senhor? Noé. Amém e amém. Irmãos e irmãs, eu acredito que todos que estão aqui essa noite, sem exceção, já ouviu falar da história do personagem Noé. Talvez você ouviu falar dele bem cedo, com as histórias que a sua mãe, o seu pai e a sua avó contava. Se você não teve a graça de ouvir os seus pais e a sua família falar de Noé, com certeza você ouviu no colégio, algum dia alguma professora falando da história de Noé. Os mais jovens que estão aqui essa noite, e até mesmo as crianças, e os adultos também já assistiram pelo menos uma vez um desenho animado sobre a história da Arca de Noé. Até mesmo filmes, que já saiu vários filmes a respeito de Noé. Muitos que estão aqui já ouviram filmes e desenhos sobre o personagem Noé. A história de Noé é uma das histórias mais conhecidas e mais famosas da Bíblia. Para quem sabe, saiu no cinema esse ano mais um filme novo sobre a história de Noé. Aquele filme não é muito fiel à verdadeira história, mas eu estou dizendo isso somente para mostrar que até mesmo em Hollywood, que até mesmo no mundo inteiro, a história de Noé é muito conhecida. E a grande verdade é que, embora muitos de nós ouvimos muito falar da história de Noé, embora muitos de nós já ouvimos falar da história de Noé, a grande verdade é que a maioria das pessoas que ouviu falar a história de Noé são poucos aqueles que conseguem entender o ensinamento que a história traz, e são poucos aqueles que conseguem aplicar na sua própria vida o ensinamento que a história de Noé traz. Porque a maioria de nós conhecemos a história de maneira superficial. A maioria de nós, quando olha para a história de Noé, o que a gente vê? A gente vê um Deus irado, a gente vê um Deus que está bravo com aquela geração, que não aguenta mais e que não tolera mais o pecado daquelas pessoas, e que por isso acende a sua ira e a sua cólera, e ele despeja da tua ira sobre aquelas pessoas. Nós sabemos que Deus é um Deus de amor, sabemos que Deus é um Deus de bondade. E quando vemos um Deus que é todo amor, quando vemos um Deus que é todo misericórdia e bondade, exterminar a raça humana e exterminar o mundo, mandando um dilúvio de 40 dias e 40 noites sobre o mundo da época de Noé, então nós somos levados a acreditar que o que aquelas pessoas estavam cometendo eram pecados e crimes que são terríveis aos olhos de Deus. E nós somos levados a acreditar que aquelas pessoas estavam matando, estavam roubando, que era uma geração cheia de homicídio e de assassino, com as suas mãos sujas de sangue, rangendo os dentes de ódio para quem é que eles viam em sua frente. E nós caímos na besteira de acreditar
que os pecados que eles estavam cometendo em sua época era bem diferente dos pecados que nós cometemos hoje. Nós passamos a acreditar então que os pecados que aquela geração estava cometendo eram pecados bem piores do que os que nós cometemos hoje. E é aí que nós se enganamos. Nós pensamos isso, nós acreditamos que devia estar todo mundo matando e roubando. Sabe por que nós pensamos isso? Porque nós acreditamos, e você vai concordar comigo, que o pecado de matar e o pecado de roubar é um dos piores pecados aos olhos de Deus. Sabe por que você acredita nisso, você e eu pensam assim? Porque você vive em um país que tem leis de homens. E uma das piores leis diante dos homens é o crime de você roubar e é o crime de você matar. Tanto que se você teve a alegria de nascer em uma boa família e os seus pais foram bons educadores, a primeira coisa que ele ensinou você quando você era criança é que você não devia roubar e que você não devia pegar nada de ninguém. A segunda coisa é que você não devia andar perto de pessoas que faziam mal, que eram marginais, que eram rebeldes e delinquentes. E que você nunca, jamais, podia matar e fazer mal para alguma pessoa. Então você aprendeu que uma pessoa boa na sociedade é uma pessoa que não mata e que não rouba. E que uma pessoa que é mal, uma pessoa que é muito mal, é uma pessoa que faz essas duas coisas, que mata e que rouba. Então, você olha para a história de Noé com esses olhos. Você tenta entender a história de Deus a partir da lei dos homens. E diante da lei dos homens, roubar e matar é grave. Mas diante da lei dos homens, os outros mandamentos da lei de Deus não é grave. Se você cometer os outros mandamentos da lei de Deus, você não vai preso aqui na terra. Então nós passamos a acreditar que grave é somente matar e somente roubar. E os outros mandamentos não são graves. Os outros mandamentos Deus aceita, os outros mandamentos Deus tolera. Eu posso ir para o céu se eu pecar contra os outros mandamentos. Mas o mandamento que deixa Deus irado, o mandamento que deixa Deus revoltado, é o mandamento de matar e de roubar. Então, quando você olha para a história de Noé, e você vê que Deus se irou, e que Deus matou todo mundo da época, você imagina que estava todo mundo com uma faca na mão, amolando a faca e matando o irmão que estava do lado. Você imagina pessoas segurando no pescoço uma das outras, estrangulando e matando por causa de R$1. Você imagina homens roubando bois do seu vizinho, roubando ovelhas, e você imagina que foi esse pecado de roubar e matar que trouxe a ira de Deus sobre eles. E quando você acredita nisso, você pensa, ufa, eu vou escapar da ira de Deus, porque eu não mato e eu não roubo. Mas eu quero abrir a sua mente hoje, nessa noite, e abrir a sua imaginação através do Espírito Santo. E nós vamos ver hoje, na história de Noé, o que verdadeiramente aqueles homens estavam cometendo. Nós vamos descobrir a realidade, quais eram os pecados que eles estavam cometendo diante de Deus, e quais eram os pecados que trouxe a ira de Deus, o castigo de Deus e o juízo de Deus sobre aquelas pessoas. Como é que a palavra de Deus diz? Escute isso. Que Deus estava ferido de íntima dor no seu coração. Ele estava ferido de íntima dor. O que é que fere o coração de Deus? É quando um jovem começa a namorar uma moça, aquela moça chama ele no canto e diz assim, olha, eu não gosto que você faça isso, isso e aquilo. Você quer casar comigo? Sim, mas eu não gosto disso, que você faça isso, aquilo e outro. Porque isso são as coisas que machucam o meu coração. Então ela cita algumas regras, certo? Como eu faço para saber aquilo que machuca o coração de Deus? Deus também quer ter um relacionamento conosco.
E Deus escreveu também, assim como essa moça, o que magoa ele, o que entristece ele. E através dos mandamentos de Deus, que estão na palavra, nós vamos descobrir quais foram os pecados que aquele povo cometeu. E quais foram os pecados que feriram o coração de Deus. É tudo aquilo que Deus escreveu. E não é só matar e não é só roubar. Em primeiro lugar, o pecado de matar e roubar nem vem em primeiro lugar das coisas que machucam a Deus. Em primeiro lugar, o mandamento de Deus diz: amar a Deus sobre todas as coisas. Isso significa que os homens da época de Noé não amavam Deus acima de todas as coisas. Passavam a vida dedicando tempo ao seu prazer, aos seus sonhos pessoais, ao casamento, à família, e não dedicava tempo para as coisas de Deus. Significa que se você não ama Deus acima de todas as coisas, se você que é homem tem tempo para jogar bola, tem tempo para pescar, tem tempo para assistir jornal, se você que é mulher tem tempo para cuidar dos filhos, tem tempo para visitar um parente, mas você não tem tempo para ler a Bíblia, significa que você não ama Deus acima de todas as coisas. Você ama o futebol, ama a televisão, ama a sua família. E isso é uma coisa que fere o coração de Deus e que eles estavam cometendo da época de Noé. A lei de Deus e o mandamento de Deus diz, escute, para não tomar o nome de Deus em vão. Significa que Deus não gosta disso. E todas as vezes que você falou o nome de Deus em vão, você feriu e magoou o coração de Deus. Todas as vezes que você viu alguma coisa e falou, meu Deus, da boca para fora, sem um tom de seriedade junto, você feriu e magoou o coração de Deus. E era isso que aquela geração de Noé estava fazendo. Falavam o nome de Deus por qualquer coisa. E isso feriu o coração de Deus. O mandamento de Deus diz para não pecar contra a castidade. Sabe o que é isso? É não ter relação sexual antes do casamento. Significa que aquelas pessoas da época de Noé feriram o coração de Deus, porque estavam tendo relação um dia com um e um dia com o outro. Ou tendo relações sexuais antes de casar com a pessoa. Significa que se você que está aqui tem relação sexual antes do casamento ou fora dele, significa que você está ferindo o coração de Deus, porque ele escreveu que isso ele não gosta. E isso trouxe a ira de Deus sobre o mundo daquela época. A lei de Deus, ela diz para mim, e ela diz para você, que nós, preste atenção, devemos viver uma vida pura e uma vida santa. E todos esses pecados que eu citei, não é crime diante dos homens, não está na lei dos homens. Se você cometer eles, você não vai preso. E por que você não vai preso? Você acredita que isso não é grave. Você acredita que grave é só roubar e matar. Então você cai na besteira de pecar contra os outros mandamentos, de continuar pecando contra os outros mandamentos, pensando que não é grave. Foi exatamente isso que aconteceu com o mundo da época de Noé. Eles acreditaram que algumas coisas não eram graves, que alguns pecados não eram graves, que Deus não ia ligar, que Deus ia tolerar, que Deus ia suportar o pecado daquelas pessoas. Sabe o que eles acharam? Que o pecado era verdade, que o pecado existia, mas eles achavam que não era tão grave assim. Então, a ira de Deus caiu sobre todas aquelas pessoas, sobre todo aquele mundo, porque pecaram contra a lei de Deus. Deixa eu dizer algo para você. O mundo da nossa época também vai ser destruído
e fulminado pela violenta ira de Deus. Sabe por quê? Porque esse mundo atual está cometendo os mesmos pecados da época de Noé. E em breve, o que há de vir virá e não tardará. E o Filho do Homem descerá mais uma vez para fazer justiça sobre a terra. A primeira vez ele veio para perdoar. A segunda vez ele vai vir para julgar. A primeira vez ele veio com coroa de espinhos. Na segunda vez ele virá como coroa de rei. Na primeira vez ele veio como servo sofredor. Na segunda vez ele vai vir como Senhor dos senhores e Rei dos reis. A primeira vinda, ele veio para chamar pecadores ao arrependimento e à mudança de vida. Na segunda vinda, ele virá para despejar a sua ira e levar os que se arrependeram e mudaram de vida para a glória eterna. E quando ele vier na sua segunda vinda, o mundo de agora será mais uma vez julgado e condenado, porque pecou contra os mesmos mandamentos da época de Noé. Porque esse mundo também acredita que só é grave matar e que só é grave roubar. E que os outros pecados não são graves diante de Deus. E sabe por quê que esse mundo pensa assim? Porque eles olham para a igreja e eles vê todo mundo pecando. Você olha para a igreja e você vê todo mundo cometendo o mesmo pecado que você. Aí sabe o que você pensa? Você pensa assim: está todo mundo fazendo esse pecado, então é normal, então é comum. Se está todo mundo fazendo, então não é grave. Então Deus aceita, então Deus tolera. Então você passa a seguir todo mundo. Então os jovens olham para os jovens da igreja e vê, está todo mundo tendo relação sexual com todo mundo. Ora, então é uma coisa normal. Então não é, então Deus aceita. Então deixou de ser grave. Aí você olha para a igreja e você vê, está todo mundo bebendo cerveja. Nas festas de ano novo, no carnaval, o povo da igreja bebe bastante cerveja, bebe pinga, bebe tudo. É uma coisa normal, a maioria bebe, todo mundo bebe. Se todo mundo bebe, então é normal. Então deixou de ser grave. Então deixou de ser um pecado intolerante. Aí você olha para a igreja e você vê que tem um monte de gente fumando. Até o ministro de Eucaristia está fumando. Você vê um padre que bebe, um padre que fuma, e você pensa, ora, se até mesmo o ministro e o padre bebe e ele fuma, então é normal. Muita gente faz. Deus não vai me condenar então. Você acredita que o pecado deixou de ser grave? Escute, e você cai no mesmo erro e no mesmo engano que a geração de Noé caiu. Eles caíram no engano de acreditar que porque está todo mundo cometendo um pecado, o pecado deixou de ser grave. E eles foram surpreendidos pela violenta ira de Deus, que mostrou que o pecado é grave. E que não é porque está todo mundo cometendo pecado que ele deixou de ser grave. Sabe quando que aquele mundo de Noé descobriu que o pecado deles era grave? Os mesmos pecados que você comete. Sabe quando que eles descobriram? Quando veio o dilúvio. Quando a ira de Deus caiu e choveu 40 dias e 40 noites, então eles pensaram: meu Deus do céu, os pecados que nós estávamos cometendo, que nós vimos todo mundo fazendo, e imitava aquilo que estava todo mundo fazendo, pensando que era normal e que não era grave, era gravíssimo, estava ferindo o coração de Deus. Então eles entenderam que o pecado é grave. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não espere a vinda de Jesus. Não espere você morrer e descer à sepultura. Não espere o dia da ira de Deus sobre a tua vida. Não espere o dia que Deus te lançar no inferno e fechar as portas, para entender que o pecado que você cometia era gravíssimo. Você que está traindo a sua esposa e traindo o seu marido, não espere chegar a ira de Deus na sua vida para entender que esse pecado é um pecado grave. Você, mulher,
que se veste com roupa sensual, shortinho curto, calça leg, camiseta erguida em cima da bunda, mostrando o umbigo, blusinha sensual, levando milhares e milhares de homens a pecarem, a te cobiçarem e te desejarem. Não espere você descer à sepultura e chegar diante do julgamento de Deus como os homens de Noé, para entender que o seu pecado era gravíssimo. Você, jovem homem que está aqui, até mesmo mulher, que pratica pornografia, que gosta de ver vídeos ilícitos e depravados no celular e no computador, não espere a tampa do caixão fechar, a sua família ficar chorando diante de você, o juízo e o julgamento de Deus chegar na tua vida, e a violenta ira de Deus atravessar você ao meio, para colocar a mão na consciência e dizer: meu Deus, o meu pecado de pornografia era gravíssimo. Você que gosta de mentir no telefone, você que é desonesto nos seus negócios, não espere a tampa do caixão fechar, não espere o justo juiz bater o martelo e te lançar nas trevas onde há dor e ranger de dente, para entender que a mentira é um pecado terrível e que o pai da mentira é Satanás e o diabo. Você que está bebendo iniquidade como se bebe água, que tem um pecado oculto, não espere como essas pessoas a violenta ira de Deus descer sobre você, para entender que o seu pecado é grave. Agora eu te pergunto, qual lei você está seguindo? Você está seguindo a lei dos homens? A lei dos homens só errado é só matar e roubar. Ou você está seguindo a lei de Deus? Preste atenção. Se você está seguindo a lei desse mundo, que só pecar e matar é errado, então você está contra a lei de Deus. Olha para mim. E se você está seguindo a lei de Deus, você vai andar na contramão do mundo. Sabe o que significa isso? O que todo mundo está fazendo, você não vai estar fazendo. Porque você não segue a lei do mundo e dos homens, você segue a lei de Deus. Às vezes eu estou andando lá em Umuarama, estou andando numa avenida, numa rua, um monte de carro na minha frente, um monte de carro atrás. De repente vem um carro da polícia, na contramão, com a sirene ligada, ele vem andando meio devagar na contramão. A lei de Deus, ela vai na contramão do mundo, sabe por quê? Porque está todo mundo fumando, e a lei de Deus vem na contramão dizendo: não pode, é pecado contra o templo do Espírito Santo. Está todo mundo traindo, tendo relação fora do casamento, andando nessa mão. A lei de Deus vem na contramão dizendo: não pode, é pecado. Se você quer seguir a lei de Deus, você andará na contramão do mundo. Porque para onde está todo mundo indo, o que está todo mundo fazendo, você não fará. E eu te pergunto, que mão você está andando? Você está assistindo o que todo mundo assiste na TV? Essas novelas depravadas, que mostram homem beijando homem, mulher de calcinha e sutiã pulando em cima de um homem na cama. Os seus olhos estão contemplando essa iniquidade, essa sujeira. E pior, você está gostando de acompanhar capítulo após capítulo, semana após semana, essas novelas sujas? Você está vivendo como todo mundo vive, seguindo a lei do mundo? Se você está vivendo isso, você está contra a lei de Deus, você está na mão do mundo. Mas se pelo contrário, se você não assiste o que todo mundo assiste, se você não engole o que todo mundo engole, se você não acha normal o que todo mundo acha normal, então parabéns para você. Você está seguindo a lei de Deus, que vai na contramão do mundo. Você está como Noé. Noé não seguiu o mundo sujo da sua época. Ele foi na contramão do mundo, como esse carro. Sabe por quê? Noé entendeu que porque está todo mundo fazendo uma coisa, aquilo não deixou de ser grave aos olhos de Deus. Até quando você vai ficar olhando para todo mundo e acreditando que é normal?
porque todo mundo faz, e andando na mesma mão do mundo. Você já ouviu falar dos muçulmanos? Os muçulmanos, eles crescem dentro do seu lar, e sabe o que eles acreditam que é normal? Eles acreditam que é normal matar. Sabe por quê? Porque no país deles, todo mundo mata. É onde tem os homens bomba. E as crianças e os adolescentes aprendem desde cedo a conduzir metralhadoras, fuzil e bombas tremendas. E toda criança ela recebe influência do seu pai. E ela aprende que aquilo é normal. E olha só, porque está todo mundo fazendo, porque está todo mundo matando e matar é normal lá, as crianças muçulmanas entendem que aquilo deixou de ser grave aos olhos de Deus. Porque está todo mundo fazendo. Será que não acontece a mesma coisa com você? Só que com outro mandamento? Deixa eu fazer uma pergunta. Você acha que o mandamento não matarás deixou de ser grave porque lá os muçulmanos está todo mundo fazendo? Quem acha que deixou de ser grave, levanta a mão. Ah, é? Assim acontece também com os outros mandamentos. Não é porque está todo mundo aqui no Brasil cometendo essas atrocidades, esses pecados terríveis, que deixou de ser grave aos olhos de Deus. Mas, talvez você tenha seguido até hoje a lei do mundo. Talvez você até hoje tenha vivido conforme todo mundo vive. Talvez você que é jovem, frequenta as festas e o show que o mundo frequenta. Talvez o seu estilo de roupa é igual ao do mundo, o seu jeito de pensar é igual ao do mundo. O jeito de você se divertir bebendo, fumando é igual ao do mundo. O jeito de você se relacionar com seu namorado é igual ao do mundo. Você que é homem, o jeito seu de tratar com os negócios é igual ao do mundo. Pode ser que até hoje você tenha seguido exatamente a lei do mundo. E sabe por que isso tem acontecido com você? Porque aconteceu com você a mesma coisa que aconteceu com essa criança muçulmana. O quê? Talvez você nasceu num lar onde que na sua casa tinha alguém que bebia. E você viu ele beber. Ou talvez tinha mais gente que bebia. E porque você viu seu pai ou a sua mãe beber, você achou aquilo normal. Você pensou, se o meu pai e minha mãe, que é um homem bom, que não mata, que não rouba, isso é grave, bebem e são pessoas boas, eu posso beber e ainda assim continuar sendo bom aos olhos de Deus. Então você, como esse muçulmano, foi influenciado pelo seu lar a acreditar que esse pecado perdeu a gravidade aos olhos de Deus. E você foi levado a acreditar que se está todo mundo fazendo na sua casa, se quando você reúne numa festa da Páscoa, todo mundo bebe, seus tios que são gente boa bebem, e eles são gente boa, as pessoas honestas, e eles bebem, então é uma coisa normal. Então, perdeu a gravidade aos olhos de Deus. Todo mundo pode, é normal, não é grave. Talvez você que está aqui, quando você era criança, o seu pai traía sua mãe. O seu pai tinha uma amante. E você viu desde criança o seu pai traindo a sua mãe. E você aprendeu que isso é normal, o homem ter outra mulher. Você achou que isso não é grave, que ninguém vai para o inferno por causa disso. Você aprendeu com o mundo. O que acontece? Que até hoje você tem uma amante. Até hoje você tem casos escondidos. Até hoje, para suprir suas carências, você procura outra mulher ou outro homem, porque para você não é grave. Você está exatamente como esse muçulmano, seguindo a lei do mundo, acreditando que a lei de Deus não é grave, que não tem problema. Talvez você que está aqui, que é moça, desde criança, sua mãe comprava shortinho curto para você, comprava blusinha sensual. Você via ela usando essas roupas. E porque você viu ela, você pensou, isso é normal. Minhas tias também usam. Minhas primas e vizinhas também usam. E você que é um pouco mais antiga, que começou a usar roupa curta e sensual, depois de velha, com certeza sua mãe não usava essas roupas. Mas você viu a sua vizinha, que estava acompanhando a tendência do mundo usando. E você quis acompanhar a moda do mundo, a lei do mundo, as tendências do mundo. E você passou a vestir, usar essa roupa. E sabe o que é pior? Você não imagina que isso é grave. Você está igual esse muçulmano, se todo mundo faz, é normal. Deixou de ser grave aos olhos de Deus.
Sabe o que aconteceu com você? Você ouviu seu pai ouvindo aquelas modas de viola. Você ouvia sua mãe ouvindo música sertaneja. E você aprendeu que ouvir essas músicas do mundo não tem perigo. Aí a música do mundo piorou. Agora todas as músicas sertanejas, forró, pagode do mundo, fala de sensualidade, pornografia e aula de sexo ao vivo. Você já percebeu as frases? Seu corpo no meu corpo, saudade daquela vez, aquela noite foi inesquecível, seu cheiro ficou na minha roupa. Frases com duplo sentido e com intenção dupla, com segunda intenção. Para quê? Para trazer um pano de pornografia e de sexo na mente de quem ouve. Mas como ninguém nunca te avisou disso, e você ouvia todo mundo na sua casa, na época do Natal, ouvindo essas músicas, o sertanejo, música suja, mundana, você, como esse muçulmano, passou a acreditar que é normal. Porque todo mundo está fazendo. Então você passou a fazer aquilo que exatamente está todo mundo fazendo. E você pensava, isso não é grave. Não é tão perigoso assim. Porque está todo mundo fazendo. E você foi enganado assim como a geração de Noé, meu Deus do céu. Eles olhavam para o lado e falavam, está todo mundo fazendo, vamos fazer também. E foram surpreendidos. Quando eu era criança, eu me lembro que eu comecei a andar de bicicleta, aprendi a andar de bicicleta. Eu saía com os meus amigos para andar, para dar a volta no quarteirão, para subir, ir para o centro. E todos os meus amigos cruzavam o sinaleiro, cruzavam o sinal vermelho. Eles achavam aquilo normal, porque todo mundo fazia. Era feio você chegar no monte de molecada e parar no sinal vermelho. Ficava feio porque parecia que você era medroso e não tinha coragem. Então todo mundo fazia. E as pessoas iam na onda deles. Eu olhei eles fazendo aquilo e via todo mundo atravessando o sinal vermelho. E eu com a minha bicicleta pensei, bom, eu vou atravessar também. Porque se todo mundo faz isso, não deve ser tão perigoso assim. Não deve ser tão grave assim. Eu não vou ser o primeiro. Aí o meu pai, escute, meu pai me disse assim, Renan, quero te dizer uma coisa. Eu disse o quê? Ele falou assim, você nunca atravesse um cruzamento, mesmo que você esteja na preferencial, sem olhar para os lados. E nunca, jamais, ainda que você esteja andando com um monte de amigo no mundo, nunca atravesse um sinal vermelho ou um pare. Então sabe o que aconteceu comigo? Quando eu chegava no sinaleiro, todo mundo passava, e eles diziam, pode passar, larga de ser tonto, olha o Renan ficando para trás. A voz de todo mundo falava. Mas sabe a voz de quem que eu seguia? Eu não segui a voz do mundo, de todo mundo. Eu guardei no meu coração a palavra do meu pai. Não importa se está todo mundo fazendo. O meu pai está certo. O meu pai está com a verdade. Então eu parava. É assim que o cristão vive. Ele guarda a palavra do Pai. Ele guarda a palavra de Deus no seu coração. Está todo mundo prostituindo, ele não prostitui. Está todo mundo bebendo, ele não bebe. Está todo mundo vendo novela, ele não vê. Está todo mundo assistindo programas imorais, com mulheres de biquíni, programas de auditório, ele não vê. E quando as pessoas numa festa de família diz, larga de ser medroso, o que tem a ver? Larga de ser tonto, larga de ser trouxa. Então ele lembra da palavra do Pai. Se todo mundo fazer, você não faz, e ele anda na contramão do mundo. Guarde a palavra de Deus no seu coração. Tampe os ouvidos para aquilo que o mundo vai dizer lá fora para você. Sabe por quê? Lá fora o mundo vai dizer para você que ter relação sexual fora do casamento é normal. Lá fora o mundo vai dizer que homem com homem é normal. Lá fora o mundo vai dizer que abortar uma criança é normal para cuidar do seu corpo. Lá fora o mundo vai dizer que você pode mentir se for para o bem de alguém. Lá fora o mundo vai dizer que você não precisa perdoar, que é justo você se vingar. O mundo vai dizer que você deve beber para ter alegria. Mas aquele que segue a palavra de Deus anda na contramão do mundo. E o que está todo mundo fazendo, ele não faz. Ele não faz. E talvez você que está aqui, ouvindo esta pregação, está identificando e percebeu que você tem seguido algumas leis do mundo, e que você tem ferido a lei de Deus, ido contra a lei de Deus. Preste atenção,
Eu não vim aqui condenar a sua vida. A palavra de Deus diz que o Filho do Homem não veio condenar o mundo, mas veio para que o mundo fosse salvo por meio dele. Se você cometeu pecados, a palavra de Deus diz, ainda que os seus pecados sejam vermelho escarlate, ainda que os seus pecados sejam como vermelho púrpura, o sangue de Jesus pode cobrir a tua vida. O sangue de Jesus pode perdoar os seus pecados, ainda que ele seja como uma montanha acumulada, ainda que os seus pecados no mundo sejam como grãos de areia no mar, ainda que os seus pecados sejam como as estrelas do céu infinitas e das galáxias, ainda que os seus pecados sejam como gotas de uma tempestade de um oceano, o sangue de Jesus pode libertar você, pode apagar o seu pecado e fazer você viver a lei de Deus, escapar da ira dele como Noé. Mas se você quer viver a lei de Deus, saiba, eu não posso te enganar. Você vai andar na contramão do mundo. E você que já andou de bicicleta, você sabe como é difícil andar na contramão. Vai ser muito difícil. Pessoas vão te rejeitar. Pessoas que gostavam muito de você vão parar de gostar. Pessoas que eram grandes amigos seus, melhores amigos seus, vão deixar de ser. Pessoas que amavam conversar com você vão passar a odiar, não suportar mais olhar para a tua cara. Sabe por quê? Porque vai chegar o Natal e todo mundo vai estar lá. E aquela sua companheira de cigarro vai vir oferecer o cigarro para você mais uma vez. E você vai dizer para ela, não, eu parei de fumar. E ela vai pensar, perdi minha companheira. Então ela vai tentar puxar um assunto, falar da novela com você, falar das coisas do mundo, mas ela vai levar um susto. Por quê? Porque você vai dizer, eu não assisto mais novela. Eu abandonei a lei do mundo, eu estou seguindo a lei santa do Todo-Poderoso. Eu agora estou caminhando rumo a Jerusalém. Eu agora estou caminhando rumo à cidade santa, que foi edificada sob o alicerce celestial. Então sabe o que ela vai dizer? Pronto, essa aí virou chata, virou beata. Não dá para falar mais nada com ela, porque os assuntos não vão encaixar. Então você vai perder uma grande amiga. Sabe o que vai acontecer com você que é jovem? Você também perderá amigos como eu perdi. Sabe por quê? Porque eles vão te chamar para ir numa festa do mundo, onde vai estar todo mundo ouvindo funk, ouvindo sertanejo sensual, bebendo, ficando um com o outro. E você vai dizer, desculpa meu amigo, mas eu parei de ir nesses lugares. Eu não sigo mais a lei do mundo. Eu agora sigo a lei de Deus. Eu sou como Noé, eu estou guardando a minha vida para a vinda do Cordeiro de Deus sobre a terra. Sabe o que ele vai dizer? Pronto, perdi um amigo. Aí ele vai naquela festa. E ele vai voltar da festa e adivinha para quem ele vai ligar para contar como foi a festa? Vai ligar para você, vai na sua casa. E ele vai contar para você como foi a festa. Ele vai dizer, eu fiquei com tantas meninas. Ela vai dizer, eu fiquei com aquele rapaz. Mas ela vai ficar escandalizada, sabe por quê? Porque você não acha mais graça nessas conversas. E ele vai dizer, pronto, perdi o meu amigo. Você vai ser rejeitado, excluído. Eu perdi o meu melhor amigo quando me converti a Deus e abandonei o mundo. Porque quando ele vinha contar das coisas do mundo, eu não achava mais graça. Você que é homem, você está preparado para ser excluído e rejeitado? Quando você estiver lá no seu serviço, e aqueles homens estiverem com o celular em uma roda, assistindo um vídeo pornô, eles vão chamar para você e dizer, ei, vem aqui ver o vídeo, porque eles sabem que você gosta. E na ausência da sua mulher, você sabe que você vê. Eles vão chamar você e você vai dizer, não, eu não vejo mais essas coisas. Eu parei de seguir a lei do mundo, agora eu sigo a lei de Deus. Eles vão regalar o olho e ficar espantado. Eles vão dizer, pronto, esse aí pirou. E aí eles vão dar risada ali. E quando você estiver perto, eles não vão falar mais de sujeira, sabe por quê? Porque eles sabem que você sai de perto. Todas as vezes que eles for comentar de alguma mulher sensual, de alguma mulher que eles acham atraente, eles vão sair de perto de você. Sabe por quê? Esse aí é o tonto, esse aí é o trouxa, esse aí é o tolo. É verdade, sim, nós somos zombados, nós somos chamados de tolo, somos chamados de idiota, somos chamados de pessoas fanáticas, loucos, mas somos loucos como Noé. Noé estava sendo chamado de louco, porque estava construindo uma arca gigantesca, mas quando o Filho de Deus vinha, o louco subiu e o mundo foi destruído. Você vai ser chamado de louco pelos homens, todavia Deus vai exaltar você.
E eu pergunto, com quem você quer ficar? Com o mundo para ser destruído? Então siga o mundo, faça o que todo mundo faz, se veste como todo mundo se veste, assista o que todo mundo assiste, vá nos lugares que todo mundo vai. Mas se você quer subir como Noé, se você quer subir no alto da glória, se você quer ir ao encontro do Todo-Poderoso, então não faça o que todo mundo está fazendo, siga a lei de Deus. O mundo vai te odiar. Jesus disse, escute, no mundo sereis odiados de todos. Todas as pessoas do mundo que ainda não mudaram de vida vão te odiar. Mas não é para se assustar, sabe por quê? Porque Jesus disse assim, no mundo vocês serão odiados pelo mundo, mas sabeis que antes o mundo odiou a mim. Sabe por que que o mundo odiou Jesus? Sabe por que que quando Jesus foi ser crucificado, eles perguntaram, o que vocês querem que eu faça com ele? E o mundo inteiro gritou, crucifica-o! Sabe por que que quando ele nasceu mandaram matar ele e José teve que fugir? Sabe por que que eles viviam armando ciladas para prender Jesus? Sabe por que que esse mundo odiou o seu Senhor? Porque ele não vivia como todo mundo vivia. Porque ele não concordava com o que todo mundo concordava. Porque ele não se sujava como todo mundo se sujava. Ele seguia a lei de Deus. E ele andava na contramão do mundo. Ele era corajoso. E quem anda na contramão do mundo é odiado e é perseguido pelo mundo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não tenha medo de ser odiado. Não tenha medo de ser perseguido. Não tenha medo de ser excluído. Não tenha medo de ficar para trás. Sabe por quê? Se você está sendo zombado pelo mundo, se você está sendo rejeitado pelo mundo, olhe para mim. Se você está sendo excluído pelo mundo, isso é um grande sinal. Sabe o que significa? Que você não está andando na mesma mão do mundo. Se o mundo está te odiando e não está gostando de você, é porque você está na contramão do mundo. Escute, eu vou encerrar agora. A lei, a palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 11, versículo 7, que pela fé na palavra de Deus, Noé foi avisado a respeito de acontecimentos do futuro, e cheio de santo temor, construiu a arca para salvar sua família. Pela fé, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da salvação pela fé. Escute, Noé foi avisado dos acontecimentos vindouros que iam vir ainda. Você, nessa noite, foi avisado como Noé do acontecimento vindouro. Qual? A condenação do mundo e a salvação dos que se separam do mundo e vem a lei de Deus. Noé, o mundo zombou daquela palavra. Noé acreditou na palavra. Noé viveu a palavra. Você não vai só acreditar no que foi pregado essa noite, no que foi anunciado. Você vai praticar e vivenciar essa palavra. A palavra de Deus diz em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3. Escute, que nos últimos dias, nos últimos tempos, viriam homens que iam ser escarnecedores, iam zombar dizendo, onde está a promessa da vinda de Jesus? Porque desde que somos crianças, ouvimos falar dessa história, mas desde que crescemos, os nossos pais, o mundo continua do mesmo jeito. E eles esquecem, de propósito, que o mundo que agora existe foi destruído uma vez pela água do dilúvio, e será uma segunda pelo fogo consumidor no dia do juízo e da perdição dos ímpios, aqueles que estão no mundo. Segundo lugar, Noé construiu a arca para salvar a sua família. Ele entrou na arca, passou pela porta. Você, sabe o que você vai fazer hoje? Você vai passar pela porta para se salvar. Quem é a porta? Mateus capítulo 10, versículo 9, Jesus disse, escute, eu sou a porta, aquele que entrar por mim será salvo. Como é essa porta? Mateus capítulo 7, versículo 13, Jesus disse, entrai pela porta estreita e o caminho apertado, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva para a destruição. E muitos, o mundo,
são os que entram por esse caminho fácil, por esse caminho largo. Todavia, estreita é a porta, apertado o caminho, difícil é a porta e o caminho que leva para a vida eterna. E poucos são os que entram, ou seja, são poucas pessoas que se convertem, Jesus está dizendo. A maioria segue o mundo, a maioria segue os primos, a maioria segue as irmãs, a maioria segue a família. Mas Jesus disse, poucos são os que entram pelo caminho difícil e apertado, mas esses serão salvos. Não entrem no caminho da multidão, não acompanhem a multidão. E por último, João capítulo 2, versículo 15, escute. Você que ainda está indeciso após essa pregação, você que está em dúvida, você que não sabe se larga ou não larga das coisas do mundo e da lei do mundo. João capítulo 2, versículo 15 diz, não ameis o mundo e nem as coisas do mundo, porque tudo que há no mundo é desejo da carne, desejo dos olhos e soberba da vida. Versículo 17, versículo 16, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Versículo 17, o mundo passa com seus desejos enganadores, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente, pelos séculos dos séculos. Assim como Noé não seguiu a lei do mundo da sua época, assim como Noé fez a vontade de Deus e andou na porta estreita, eu te convido pelo poder do Espírito Santo nessa noite a tomar uma decisão na sua vida. Chega de seguir a lei do mundo, porque o mundo passa com seus desejos. Se posicione com Deus. Não continue mais atravessando o sinal vermelho junto com todo mundo, porque a lei de Deus não deixou de ser grave e não deixou de ser perigosa. Vai chegar um dia, e eu tomara que seja logo, em que os anjos do céu toquem a trombeta e anunciem a volta do Filho de Deus, descendo sobre as nuvens do céu, revestido de poder e de glória. Oxalá, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Tomara que Ele chame o seu nome como chamou de Noé. Tomara que Deus olhe para a sua vida a partir de hoje e veja você como olhou para Noé. Um homem e uma mulher que não segue a lei desse mundo, mas que segue a lei de Deus. Um homem e uma mulher que anda na contramão do mundo. Em nome de Jesus, glórias, pois, ao Senhor.